para jornal Vivacidade, edição de setembro de 2020. Pouco mais de metade da sua vida viveu em Nova Iorque, onde nasceu. Esta cidade conhecida por nunca dormir, de que forma influenciou a sua personalidade e atividade? É difícil dizer porque na minha infância, evidentemente não é propriamente a cidade que nos influencia durante a nossa infância, são os nossos pais, os amigos, os irmãos, a escola, os professores. Então foi o ambiente de crescer num subúrbio de Nova Iorque que me influenciou muito, porque nessa altura tivemos muita liberdade. Eu brincava fora da casa ao sábado e ao domingo todo dia, quer dizer, e a minha mãe não se preocupava comigo, porque nessa altura, estou a referir aos anos 60, o mundo era talvez mais calmo, mais pacato, menos preocupação, e as crianças tinham uma liberdade maravilhosa para ir de bicicleta, para jogar beisebol e basquetebol e futebol, para fazer aventuras loucas com os amigos. Então, eu cresci naquela atmosfera de grande liberdade. E sentia-se em segurança na rua, sentia-se em segurança. Não respirava esta insegurança que se vai vendo nos bairros, mesmo dos subúrbios, destas questões raciais. Isso sentia na altura, já se via como hoje ou não? Não, se calhar isso era um fenómeno, uma situação para os adultos. É curioso que fala de racismo e de problemas da raça. Os subúrbios norte-americanos normalmente são separados por etnia, ou seja, há um bairro negro, um bairro português, um bairro italo-americano, um bairro judeu-americano. No meu pequeno bairro, era como é que é em português? Italos-americanos, italianos, judeus e irlandeses. Não havia negros, não havia portugueses, não havia asiáticos, então não havia esses grandes problemas. Foi viver nesse ambiente com os judeus que lhe fez com que tivesse formado num discurso que tirou, curiosamente, das religiões comparadas? Foi essa influência, essa relação? Não, curiosamente a influência foi outra. Eu tenho um irmão que é 10 anos mais velho do que eu, que significa que os anos 60 e todas aquelas transformações dos anos 60, a música, as religiões asiáticas, o hinduísmo, o budismo, as drogas, tudo isso entrava em nossa casa muito cedo para mim. Aos 8 anos, eu já comprei o meu primeiro disco dos Beatles, Meet the Beatles. Então, eu já estava consciente de música da altura, de cultura da altura. E as religiões asiáticas, muito diferentes das religiões do Médio Oriente, começavam a penetrar a sociedade americana nessa altura. Hinduísmo era uma influência muito importante na nova geração de jovens americanos. E eu fiquei curioso, eu queria saber mais, e queria saber as crenças, os rituais. Eu sempre ficava fascinado por outras tradições. Em criança, eu já lia muito a mitologia grega, a mitologia nórdica. Eu ficava fascinado pela cultura egípcia de há 3.000 anos. Então, não sei porque faz parte do meu feitio ficar curioso por outras culturas. Com base no que aprendeu, pode analisar o papel das principais religiões nos problemas maiores que as sociedades e culturas enfrentam. Acha que têm sido participantes eficazes nesta resolução global?
Eu perdi o princípio daquela pergunta. As outras religiões... Com base no que aprendeu, de que modo é que analisa o papel das principais religiões nos problemas que as sociedades enfrentam? Acha que têm sido, de facto, intervenientes e eficazes? Sim. Em geral, se calhar a minha resposta vai ser surpreendente, eu acho que a religião tem feito muitos crimes contra a humanidade. Eu não estou a favor da religião organizada. Eu acho que as religiões organizadas são muito perigosas. Nós, em Portugal, tivemos uma inquisição durante quase 300 anos, em que qualquer pessoa que tivesse opiniões diferentes, que fosse judeu secreto ou simplesmente uma pessoa mais aberta, poderia ser perseguida e durante anos e torturada numa prisão especial mantida pela Inquisição. E estamos a ver os conflitos, por exemplo, na Índia, entre hindus e muçulmanos, em Israel, entre os palestinianos e israelitas. As religiões causam muitos conflitos. Então, estou completamente a favor de uma vida espiritual interior e individual. Eu acho que temos o direito disso, o direito de acreditar o que nós queremos acreditar. Mas uma vez que a nossa crença ficar organizada com milhões de outras pessoas, eu fico um bocado com um bocado de medo. Okay. No momento de ter de emigrar, o que o fez ponderar na sua decisão a escolha de Portugal e não outro país qualquer? Portugal era a opção mais natural porque em 1978 apaixonei-me por um cientista de Moçambique, Alexandre Quintanilha. Em Moçambique, nessa altura, evidentemente, era uma colónia portuguesa. E ele, nessa altura, era professor na Universidade da Califórnia, em Berkeley, perto de São Francisco. E vivemos em nossa casa durante uma década em Berkeley. Mas durante os anos 80, uma nova doença surgiu que começava a matar gente jovem, com doenças muito estranhas, infecções oportunistas, muito raras. Era SIDA. E nós vivemos esse começo da pandemia anterior à Covid-19, a pandemia da SIDA. E foi muito difícil. Em São Francisco ninguém falava de outra coisa, porque é muito difícil ver um jovem de 20 ou 30 anos morrer. E foi o Alexandre que disse que temos que mudar para outro sítio em que a SIDA não seja a única conversa. Portugal era uma opção natural porque ele era de cultura portuguesa, de Moçambique, tinha ligações a uma escola médica no Porto, o Instituto Biomédico Abel Salazar. Ele conseguiu um emprego lá como professor convidado e depois professor catedrático. E então Porto era a opção mais natural porque ele tinha um emprego à espera dele lá. Se o emprego tivesse sido, se ele tivesse recebido um convite de Roma, teríamos mudado para Roma. Se tivesse sido de Paris, teríamos mudado para Paris, mas era do Porto. Faz agora 30 anos que está no nosso país e no Porto e sente que esta foi a opção perfeita, sem quaisquer arrependimentos. Porquê? Eu não sei se há opções perfeitas. Quer dizer, tudo o que fazemos na vida, qualquer direção que nós escolhemos, qualquer caminho que escolhemos, significa que não vamos escolher outro caminho. Ou seja, escolhemos opções baseadas no nosso raciocínio na altura. Mas não estou arrependido. Porto era uma boa escolha. Foi muito difícil porque Porto em 1990 tem muito pouco a ver com a cidade em 2020. Era uma cidade muito fechada, muito escura, muito provinciana no sentido negativo, ou seja, as pessoas não sabiam o que se passava no estrangeiro.
o portuense era muito desconfiado nos estrangeiros e nos estrangeirados. Então, e era uma nova cultura que para mim, caramba, eu não falava português e tinha que dar aulas na Escola Superior de Jornalismo e o diretor da escola disse-me que eu podia dar as aulas em inglês, mas cheguei ao primeiro dia e comecei a falar em inglês e os alunos não percebiam nada. Então eu percebi, foi uma decepção e um choque muito grande para mim, porque de repente eu percebi que eu teria que mudar para uma mistura de inglês e português logo. Mas eu não sabia falar português, então tinha que memorizar 50 substantivos, notícia, jornal, revista, programa noticioso, cobertura mediática, 10 adjetivos, bom, mau, interessante, fascinante, terrível, abominável, e 5 verbos só no presente, porque obviamente o passado e o futuro para mim era impossível. Então, fazer, escrever, falar, poder, e com esse vocabulário muito reduzido, misturado com o inglês, eu tentava dar as aulas. E confesso que foi muito stress para mim, porque, embora eu não seja perfeccionista, eu gosto de fazer coisas bem feitas. Eu não quero criar produtos, livros, textos, discursos medíocres. Eu fico fisicamente incomodado. Mas eu sabia que as minhas aulas durante o primeiro e o segundo anos as minhas aulas eram medíocres e isso criou muito stress em mim. E ao longo, foram 16 anos, por isso resultou e de facto foi um bom período. Entende que se está a fazer neste momento bom jornalismo, eticamente correto em Portugal ou não? Bom, isso é uma questão muito importante, mas é uma questão muito abrangente, muito grande, porque existem de facto jornalistas de muita integridade que estão a fazer trabalhos magníficos, trabalhos de investigação, mas são poucos, porque o jornalismo de investigação quase desapareceu, porque custa muito dinheiro. Custa muito dinheiro pagar a André e mais um jornalista para investigar corrupção no futebol, por exemplo, ou investigar o estado dos nossos hospitais, ou investigar a política da Covid-19. Quer dizer, o André e outros jornalistas vão ter que trabalhar semanas, se não meses, para chegar às conclusões. Hoje em dia, poucos são os jornais ou revistas ou televisões que vão fazer isso. Então, o jornalismo hoje em dia é muito imediato, muito de breves reportagens, uma reportagem de 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Querem citações dos deputados, dos políticos de 9 segundos. O que é que pensa disto? O que pensa daquilo? E é tudo muito rápido, tudo muito breve e, obviamente, as subtilezas e as complexidades ficam perdidos quando uma reportagem jornalística só tem 30 segundos. Então, eu acho que um dos maiores problemas neste momento, além da fake news, que fake news é um enorme problema, mas além disso, é o facto de que os jornalistas têm que apresentar tudo muito rapidamente e excluir as complexidades e subtilezas. A par desses motivos que indicou, e juntando também a evolução e a revolução no online e no digital, entendo que tudo isso justificam que alguma da imprensa escrita esteja a emagrecer nas suas redações, na sua precariedade, ou mesmo a desaparecer no suporte de papel, e acha que voltaremos a ter mais jornais em papel, quando e em condições? Uau, essa é outra grande questão. Infelizmente, eu não tenho uma bola de cristal, mas eu diria que vivemos num mundo em que os lucros e o dinheiro determina o futuro dos média. Para melhor ou para pior, é assim. Então, se um jornal ou uma revista
pode ganhar mais lucros, mais leitores, mais publicitários, mantendo uma versão em papel, eles vão fazer isso. Mas se não, eles vão converter-se pouco a pouco, ou até rapidamente, para unicamente uma versão digital. Agora, uma vez que um jornal é completamente digital, é muito pouco provável que vai voltar para o papel. Eu não estou a ver isso nos próximos 20 ou 30 anos. Então, eu acho que a tendência é para a imagem, a rapidez, o tweet, o Facebook, o post no Facebook. Essa é a tendência. E a não ser que haja uma revolução no mundo em termos de capitalismo, em termos de estrutura dos médias, estrutura de organização da nossa economia, a não ser que haja uma revolução económica, eu não estou a ver um crescimento ou no número dos média em papel ou na qualidade dos média em papel. Certíssimo. Vivendo na cidade invicta, conhece certamente os concelhos vizinhos, como Gondomar, e já que isto é um jornal local, daí a explicação desta questão. De forma é que descreve esta cidade e o que realça nela daquilo que já visitou? Em Gondomar ou toda a cidade do Porto? De Gondomar. De Gondomar. Eu já estive lá a apresentar livros na biblioteca. Mas eu, olha, francamente, eu não sei grande coisa de cidade em si, mas eu já tive boas experiências com os leitores do Gondomar. E, aliás, excelentes experiências com os leitores do Porto. Eu digo frequentemente que os meus mais fiéis leitores são portugueses. E o Porto, para mim, e toda a área metropolitana do Porto, é uma zona onde eu sinto completamente à vontade e confortável, e os leitores deparam comigo na rua, ou no Porto, Matosinhos, ou Gaia, Gondomar, Espinho, Vila do Conde, e agradecem os livros. E isso, para mim, é espetacular. É espetacular conhecer alguém através das minhas narrativas. E isso faz parte da magia dos livros, é que o leitor pode vir a conhecer o autor através dos seus livros. Exato. E lembra-se, por acaso, no meio de tantas apresentações, essa que fez na Biblioteca de Gondomar, alguma das... Lembro-me. Eu lembro-me. É curioso quais imagens ficam na nossa cabeça. Eu lembro-me de que nós estávamos sentados, não como numa aula, numa escola, mas num retângulo, com todas as cadeiras na periferia de uma sala. E eu lembro-me de que funciona melhor assim, porque todas as pessoas têm uma vista de mim, do autor, e eu acho que foi bom, porque as pessoas não ficavam intimidadas, é sempre difícil em Portugal conseguir uma primeira pergunta, porque as pessoas são tímidas, mas não é? Mas eu acho que a sessão funciona melhor, curiosamente, com esse formato de toda a gente sentada à volta da sala. Sim. Mas além da logística, houve alguma intervenção de algum dos leitores? Sim, havia eu lembro-me que havia uma moderadora, mas não me lembro o nome dela, infelizmente. Claro. Era uma senhora. Mas dos participantes, houve algo que tivessem dito que lhe marcou mais particularmente? Alguma observação, um dos livros? Em Gondomar não, mas eu vou contar uma breve história que a melhor pergunta que já me foi colocada foi em Faf, porque eu faço muitas sessões nas escolas. E há 1 ano e meio, mais ou menos, um jovem de 7 anos em Faf me perguntou o seguinte: ele perguntou, quantos livros é que o senhor ainda não escreveu?
Que é espetacular, não é? Exato, exato. Então, mas é isso que eu adoro quando eu tenho uma sessão em Gondomar, ou Faf, ou Lisboa, ou Braga, ou Faro. Eu adoro essa surpresa de falar com alguém que me diga qualquer coisa que eu nunca tivesse pensado. Eu adoro essa imprevisibilidade de um diálogo com leitores. Já agora o que é que respondeu a essa criança? Não estava a... Eu disse, primeiro eu tive medo que os professores e os colegas poderiam fazer troça dele. Então, para evitar isso, eu disse, essa pergunta é espetacular, é maravilhosa, é uma pergunta zen budista. E depois eu disse, olha, eu não sei, mas eu gostaria de ter muitos mais anos de vida e ter a possibilidade de escrever muito mais livros, porque eu gosto, é uma paixão minha. Ainda uma última questão relativa com esta. Uma das Sim. freguesias gondomarenses possui o antigo complexo industrial, que hoje é o Museu Mineiro de São Pedro da Cova. E houve muitas histórias, antigamente, naquelas minas de carvão. Acha que seria, por exemplo, uma boa história para o Richard, para um dos seus escritos futuros? Que tal? Minas de carvão, claro que sim. Curiosamente, eu estou muito interessado em uma confissão. Os reis e rainhas e primeiros-ministros e presidentes não me interessam muito. Eu peço imensa desculpa porque em Portugal nós focamos muito os reis e o que eles fizeram ou não fizeram. Eu não sei porquê, faz parte do meio feitio, não estou interessado. Eu estou interessado no dia a dia. Os escritores que, com essa especificidade, não é? Mais a Sim, Sewell, não é? Que escreve muito. Exatamente. Eu não sei porquê, mas a vida de um rei, eu não sei, não tem interesse nenhum. Se calhar eu vi programas televisivos demais, aqueles programas britânicos sobre a aristocracia, não sei. Eu estou muito mais interessado no dia a dia, na vida cotidiana das pessoas normais e sobretudo as pessoas que tiveram uma vida muito difícil e que não fazem parte da história oficial de um país. Ou seja, os mineiros em Portugal não fazem parte da história oficial do país. O que é que nós sabemos deles? Quase nada. Então, dessa perspectiva, eu acho que poderia ser muito interessante escolher como o local de um romance uma mina em Gondomar, uma mina... Eu estava a ler sobre o Belmonte outro dia e havia minas de estanho e wolframio em Belmonte. Então, isso também dava um excelente local, contexto para um romance. Bem, fica aqui uma ideia, não é? Ok, é um desafio. Juntando minas. Ok, obrigado. Isto seria muito interessante no futuro, ao surgir depois do livro, fruto aqui do... Mas se calhar era melhor o André fazer isso. Muito bem. São quase já 2 dezenas de livros publicados e desses todos e de estilos diferentes, algum que o tenha marcado de uma forma diferente, não só pela história em si, mas por todo o processo Sim. de reações, de tudo. Cada livro para mim é como um filho, então existe uma certa ternura e uma boa relação entre mim e o livro. Mas há um livro, curiosamente, é um romance que decorre no Porto, no princípio do século XIX, então é uma excelente opção para leitores da zona metropolitana do Porto. Meia-noite ao princípio... Ao início do tempo, do mundo. É isso. Meia-noite ao princípio do mundo. Por que eu digo esse romance? Porque levou-me 3 anos e meio para escrever. Era 3 anos e meio. Foi um projeto enorme. Quase deu cabo a mim, porque foi muito difícil manter um universo paralelo em minha cabeça durante 3 anos e meio. É uma pressão
enorme sobre os nossos ombros, porque o único sítio onde existe este mundo paralelo é a nossa cabeça. Então, é uma pressão e um stress constante. Então, passar 3 anos e meio com os personagens do livro, com Meia-Noite, com John e com os outros, evidentemente eu formei uma relação muito estreita com eles. Então, eu teria que dizer Meia-Noite é o princípio do mundo. Muito bem. No próximo mês de outubro já teremos um novo livro seu, Unholy Ghosts, que começou a ser escrito em 1996. Não demorou, se calhar, tanto tempo como esse, né, 3 anos e meio, mas pelo menos aí começou e foi interrompido. A abordagem que nele faz, e que já se aflorou há pouco, sobre a SIDA e até a homossexualidade, ainda estão atualizadas aos tempos de hoje, daquilo que vai agora sair, ou teve de alterar algo na narrativa destas temáticas? É boa pergunta. Obrigado. Primeiro eu tenho que dizer que na altura a minha editora deu-me um conselho importante para não editar esse livro em Portugal. Por quê? Porque em 1996 o país não estava preparado psicologicamente para lidar honestamente e frontalmente com a SIDA num jovem homossexual do Porto. Eu acho, ela me disse, a minha editora, que eu podia sofrer represálias. E eu não naturalizado ainda também. Exato. Por isso eu não podia arriscar. Claro. Eu acho que foi a decisão certa em 1996. Mas há 6 meses atrás eu começava a pensar, primeiro, Portugal mudou muito nos últimos 20 anos. Já não é um tabu falar de um jovem gay ou lésbica. Eu faço muitas sessões nas escolas e é um assunto normal para os jovens de 16, 18, 22 anos. Eu acho que para eles é quase um não assunto. Pelo menos nas cidades. Nas zonas rurais, eu não sei. Segundo... Não é ofensivo tratar assim alguém por gay ou lésbica, ou não é mais correto chamar homossexual ou falar? Ninguém chama alguém homossexual, não é? Depende do país. No mundo anglo-saxónico, gay é considerado mais positivo, mais neutral. Homossexual é uma palavra muito clínica e muita, quer dizer, é quase descrever uma condição, mas não é uma condição, é simplesmente a maneira de ser. Então, e a segunda razão era, todos nós sabemos que estamos a passar por uma fase de uma pandemia nova, Covid-19. E eu pensava que poderia ser muito interessante para os leitores de 2020 ler um bocado sobre a pandemia anterior. Eu acho que, tendo esta experiência com Covid-19, os leitores vão poder identificar-se mais facilmente com os personagens que sofrem na pandemia anterior. Então eu decidi... De um estilo romanceado, apesar de serem temas sérios, é na mesma... Sim. É um romance. Não é um texto, não é um ensaio. É um romance sobre 3 pessoas. Um jovem músico que se chama António, muito talentoso, toca guitarra clássica e poderia ter uma carreira internacional como solista, só que ele apanha a SIDA e tem HIV, que significa, nessa altura, era uma sentença de morte. Significa que ele poderia ter só mais 5, 6, 10 anos para desenvolver a sua carreira. Daí, o seu professor de guitarra percebe que ele tem que agir muito rapidamente para tentar conseguir uma carreira para este jovem agora e não esperar. Então, ele faz uma viagem com António e com o pai de António do Porto para Madrid e para Paris para tentar convencer um dos melhores guitarristas do mundo de aceitar o jovem António como aluno. Então, é uma espécie de road movie, ou seja, uma espécie de viagem
viagem com conflitos, com humor, com desacordos, entre estas três personagens. Porque, evidentemente, o António, este jovem, fica muito revoltado e tem problemas. A possibilidade de morrer jovem não é fácil e provoca muitos problemas entre as três personagens principais. E nestes desencontros que fala e que fazem parte da vida, para si quais são correntemente os assuntos que ainda geram muita discordância e que, a seu ver, não fazem sentido haver, e quais as razões para ainda de facto haver temas tabus? Todos nós sabemos que as sociedades ocidentais são muito polarizadas. Nos Estados Unidos, o Trump tem milhões e milhões de seguidores e fãs que acreditam que a Covid-19 não é um assunto sério e que não devem usar máscaras ou praticar distanciamento social. E há outros muitos milhões que acham que Trump é um sociopata, ignorante e racista, como eu, por exemplo. Então, eu acho que todos os assuntos científicos, curiosamente, geram muitas polêmicas nesta altura. Mudança de clima. Ainda há milhões de pessoas que não acreditam nas mudanças de clima. O próprio Trump pensa que é uma conspiração dos comunistas. Então, todos os assuntos científicos vão continuar a provocar polêmicas hoje em dia, porque há milhões de pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, Inglaterra e muitos outros países que recusam acreditar na ciência, recusam acreditar na evidência. Eles preferem as teorias de conspiração. Enquanto norte-americano que é, apesar da dupla nacionalidade, como é que vê os seus conterrâneos, os concidadãos? Terá havido ou haverá algum tipo de lavagem de cérebro depois de tantas provas dadas desta imprevisibilidade de Trump e de tantos assuntos polémicos? Sim. Mesmo, às vezes, o estilo espalhafatoso, pronto, os gostos são relativos, é certo, não está isso em questão, mas as pessoas ainda há muitos que apoiam e que julgam de facto que ele é o presidente ideal. O que é que se passa? Conhece melhor o norte-americano que nós para ele conseguir ainda Pois. Eu acho que é uma combinação ou mistura de fatores. Primeiro, fake news. Há milhões de americanos que só ouvem e veem notícias falsas. Notícias que dizem, por exemplo, de que o vírus de Covid-19 não existe, ou que foi inventado pelos chineses para destruir o Ocidente. E usar uma máscara é desaconselhado porque não é necessário. E que Covid-19 não é pior do que uma gripe. Então, eles ouvem continuamente notícias falsas que são desenvolvidas não para informar o público, mas para enganar o público. Segundo fator é que o nosso sistema de educação ainda produz, e não sei bem como, mas produz gente muito ignorante. Temos gente que não sabem ler suficientemente bem para interpretar um artigo jornalístico. Eles não conseguem ler um artigo sobre os fogos da Califórnia e como é que são provocados em parte pelas mudanças de clima. Eles não conseguem ler um artigo sobre isso e tirar as informações essenciais e compreender o que os cientistas estão a dizer. Muita ignorância no nosso mundo. Eu acho que são os dois fatores mais importantes.
depois, como é que era no tempo de Obama, esses que acreditam muito em Trump, no tempo de Obama não havia muito as fake news, ou não havia este Sim, proliferar e acentuado. E as sim. pessoas então julgavam que aquilo é que seria errado, porque estamos aqui perante duas personalidades, dois estilos de governação completamente Sim, diferentes, além do partido. absolutamente. Como é que de facto houve esta Eu mudança acho de que, água para o vinho, do 8 para 80? pois, eu acho que Trump de facto abriu a caixa da Pandora. Ou seja, tendo um homem ignorante e racista e xenofóbico na Casa Branca, todas as pessoas que pensam de uma forma igual ou semelhante pensam que têm luz verde para exprimir as suas opiniões e para insultar as outras pessoas e para não proteger as outras pessoas e recusar usar máscaras, por exemplo. É curioso que tenha acontecido logo a seguir o Obama, porque o Obama era um homem inteligente, informado, instruído, falava inglês muitíssimo bem, e o Trump fala inglês uma miséria, não consegue criar uma frase inteira. Mas, curiosamente, eu acho que havia uma minoria de americanos que reagiu muito mal ao facto de ter um negro na Casa Branca. Ainda há milhões de gente racista nos Estados Unidos e eles ficavam ofendidos e zangados por ter um negro na Casa Branca. E custa-me dizer isso porque eu estou a falar do meu país de origem, mas eu acho que é verdade. Entendiam-se fora do sonho, não é? Não se enquadravam do sonho de Luther King. Não entender que este sonho é para todos, não é? Não toca só o... Não, ainda há muita gente que não percebe que, por exemplo, que há uma guerra por parte da polícia americana contra os negros. Isso não há dúvida. Eu estudei, curiosamente, quando eu estava a fazer o meu mestrado em jornalismo, eu fazia um estudo sobre a violência nas forças policiais de São Francisco. E eu descobri que havia muita violência, muito abuso. E isso é um fator que todos nós temos que admitir sobre os Estados Unidos, mas uma proporção significativa da população branca não quer admitir isso, não quer aceitar que os negros recebem um tratamento diferente por parte da polícia. Eles não é igual. Também há, apesar de não estando a comparar aqui o que pesa mais, é esse lado, mas também há aqui racismo de pele, custa-me chamar, não é? Porque todos somos uma só raça, como diz Mia Couto, Sim. raça humana e do amor, não é? Nos amamos todos como iguais, como seres. Não há preto nem branco, ou como diz Morgan Freeman, deixaremos de facto de falar de racismo ou deixará de existir quando nos tratarmos assim. Por isso aqueles de tom de pele mais escura para mais branca, também há às vezes este tipo de atitude discriminatória. E isso não passa, não tem o mesmo impacto. Parece que só há racismo de pele branca para a pele mais escura. Sim, há todas. É difícil encontrar pessoas que não tenham uns preconceitos. Faz parte, infelizmente, da nossa cultura ocidental e oriental em toda a parte. Mas eu diria o seguinte, a diferença, sim, pode haver negros que têm preconceitos sobre brancos, tudo bem, eu já tive experiência disso porque eu jogava muito basquetebol, mas a diferença é importante. O racismo branco nos Estados Unidos é muito bem organizado e tem muito poder. Tem consequências enormes sobre a comunidade negra. O contrário não é o caso. O racismo dos negros não tem consequências quase nenhumas sobre a comunidade branca.
Um exemplo. As famílias negras em geral só têm 1/5 dos recursos econômicos dos brancos. Agora, ou temos que pensar, isso é genético. Os negros são mais pobres porque há uma diferença genética. Ou temos que reconhecer de que não. Há um problema em termos de economia americana, em termos de organização da economia americana e um problema de racismo. Porque eu não acredito, só falando por mim, eu não acredito que haja uma diferença genética entre negros e brancos que determina os recursos econômicos de cada um dos grupos. Eu não acredito. Um outro grande drama que afeta os Estados Unidos, essencialmente, e não de agora, há muito, além deste que falamos, é o drama que é um lobby, por isso é difícil, tem sido difícil de resolver, é uma teia, não é, de interesses, que é do lobby das armas, do uso das armas, a questão da legalização, na legalização, já provocou tantas mortes e o mundo fica aturdido, tão absurdo que é, quer dizer, qualquer um pode entrar numa escola, numa universidade e mata, e quantas mortes já houve assim. Como é que se posiciona o Richard perante esta situação? Na seu ver, o que é que devia ser, de facto, claro na lei americana? Eu acho que devia ser muito difícil um cidadão conseguir uma arma. E, sobretudo, estas armas automáticas. Nenhum caçador precisa de uma arma automática para caçar um fazão, para caçar uma... Eu não sei o que eles caçam, porque eu não sou caçador, mas um perdiz, quer dizer, é absurdo, completamente absurdo. Então, eu acho que ninguém devia ter acesso a armas automáticas. Outras armas menos potentes, eu acho que só através de um processo difícil, com muita documentação. Em muitos estados dos Estados Unidos, qualquer pessoa pode entrar e comprar logo uma pistola ou arma automática. Isso é absurdo. Uma pessoa pode ter uma história de um transtorno mental, de uma depressão grande, de um problema de esquizofrenia, mas pode comprar uma arma. Obviamente, não devia ser permitido. Mas, infelizmente, como o André estava a dizer, temos um lobby fortíssimo da Associação Nacional de Espingardas, o National Rifle Association. São muito influentes porque basicamente pagam aos nossos deputados para eles votarem a favor das legislações que favorecessem a perspectiva dessa organização. E para nunca passar legislações, nunca passar leis que contrariam a perspectiva da organização. Então, eles, basicamente, infelizmente, eles compram os nossos senadores e os nossos congressistas. A ver se muda no futuro. Lanço-lhe agora um desafio final, já quase a terminar. Ok. Peço-lhe que complete, à sua maneira de pensar e sentir, as seguintes frases que eu aqui lanço. Ok. Se Trump vencer as próximas eleições este ano, eis o que vai acontecer. Se Biden for o próximo presidente, então será assim. Passo a bola. Se o Trump ganhar a próxima eleição, vamos continuar a ver um enfraquecimento terrível da democracia americana. Se o Biden ganhar a eleição, temos uma oportunidade
de criar uma sociedade mais justa e mais igualitária. Muito bem, então ao concluirmos a entrevista, é já tradicional eu pedir ao entrevistado uma mensagem final valorativa, em jeito de repto ou missiva, aos nossos leitores. O que é que lhe apraz aconselhar ou reforçar? Mas desculpe, aconselhar em termos de leituras ou só... O que entender que seja mais importante neste momento em termos de valor, uma mensagem de motivação, uma mensagem positiva. A minha mensagem era participar na nossa sociedade, participar no reforço da nossa jovem democracia e participar para criar uma sociedade de mais compaixão, mais empatia e mais solidariedade. Muito obrigado, caríssimo Richard Banhaja, por este tempo e esta excelente reflexão. E até breve e felicidades. Até breve. Obrigado, André. Estou grato. Eu também. Até logo. Até logo. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau.